do Centro Espírita Irmão Clarencio. Que possamos, hoje, vamos estudar o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 8, os itens 12, 13, 14 e 15. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, no título, vamos ler para nos ambientizarmos, para nos tranquilizarmos nesse momento, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item 20, a felicidade não é desse mundo. É uma mensagem grande, para a gente não perder muito tempo, é uma mensagem de Françoise Nicolas Madeleine. Eu vou ler a partir da metade em diante, para a gente ganhar mais tempo. Diz assim o nosso companheiro: a felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e expiações, é forçoso admitir que existem em outra parte moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se seduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária, certamente que não. Dos progressos adquiridos podeis facilmente imaginar os progressos futuros e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime, e que cada um dentre vós se disponha energicamente do homem velho. Todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz, porquanto mãos a obras, meus queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Françoise Nicolas Madeleine, Cardel Morlote, Paris, 1863. Vamos unir os nossos pensamentos agradecendo a Jesus essa oportunidade maravilhosa e que nesse instante, onde quer que estejamos, Senhor, assistindo a este canal, possamos nos vincular à espiritualidade superior. Que possamos pedir a ajuda do nosso querido patrono da nossa casa, Ministro Clarencio, nosso irmão Clarencio. Que possa nos ajudar, nos intuir e que possamos utilizar da palavra para alcançar os corações, acalmando-os, pacificando-os, tranquilizando-os. Que possamos levar doutrina espírita a cada companheiro e que essa doutrina possa pacificá-lo, possa curá-lo, possa melhorar. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas sobretudo, em nome de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo do Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno, desse momento. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Hoje o estudo é sobre anjo. Como eu falei, primeira parte, capítulo 8, item 12 a 15. E os anjos segundo o Espiritismo. É uma coisa interessante porque definição de anjo é uma coisa complicada. É difícil você definir anjo, porque nós estamos tão próximos do Terra a Terra, tão juntos ao planeta, que quando você fala em anjo, você
você não tem uma definição certa do que seja. Anjo tem que ter auréola? Anjo tem que ter asa? Anjo tem que vestir aquela camisola? Anjo tem que ser bom? Essas definições, elas vêm muito dependendo da cabeça, né, do nosso pensamento, da religiosidade que nós adotamos. Mas o que diz, então, a doutrina espírita em relação aos anjos? E aí eu me socorro da Gênese. E eu vou na Gênese, no capítulo 11, no item 42 do capítulo 11 da Gênese, onde Kardec diz uma coisa muito interessante, muito bacana para a gente. Doutrina dos anjos decaídos. A palavra anjo, como muitas outras, tem muitas acepções. Indiferentemente ela pode ser interpretada para o bem ou para o mal, já que se diz os bons e os maus anjos, o anjo de luz e o anjo das trevas, de onde se conclui que, em sua acepção geral, ela significa simplesmente espíritos. Olha como Kardec coloca os anjos como espíritos. Então isso quer dizer que nós um dia seremos anjos. Perfeitamente. A doutrina espírita coloca para a gente que a fatalidade, a única fatalidade que ela coloca para nós é que um dia alcançaremos a angelitude. Seremos anjos. E para isso, a gente tem que desempenhar as nossas tarefas, as nossas missões. Eu andei pesquisando e descobri que a palavra ângelo vem do grego e diz ângelos, que significa enviado, mensageiro. Então, se você for procurar a definição de anjo pela definição grega, na verdade você está falando de mensageiros de Deus. Uma coisa interessante que o livro Kardec coloca para a gente no Livro dos Espíritos, na questão 112, a primeira ordem, a ordem de espíritos puros. E ele define, rapidamente, não vamos ler para não perdermos tempo, já que nós temos tão poucos minutos, ele diz para a gente o seguinte: os espíritos puros, nenhuma influência da matéria exerce sobre eles. Existe uma superioridade intelectual e moral absoluta. E fica difícil para nós que ainda não temos ainda essa desmaterialização, essa espiritualização, por definir isso, porque nos parece muito distante. A angelitude está mais distante do que a animalidade que ainda possuímos, porque os instintos ainda estão muito aflorados em nós. E essa busca pela angelitude nos traz ansiedade, nos traz dificuldades. E ele continua no item, na questão lá do Livro dos Espíritos 113, primeira classe, classe única. Percorrem esses espíritos superiores todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Como é difícil imaginarmos isso, porque ainda somos tão apegados ao nosso celular, as nossas coisinhas, a nossa roupa, aquela roupa querida. Como nós somos ainda apegados à matéria, ao carro para quem possui. Então, percebemos que compete a nós evoluirmos, crescermos, desmaterializarmos. Diz Kardec para a gente ainda na questão 113, tendo atingido a soma de perfeição, não tem mais que sofrer provas nem expiação. Não precisam mais sofrer. Já têm esses espíritos o conhecimento total. Gozam da felicidade inalterada. E aí continua. São os mensageiros e os ministros de Deus. Trabalham na manutenção da harmonia do universo. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem. Então, olha só que importante lição
Kardec dá para nós sobre esses espíritos puros, esses anjos que nós costumamos afirmar. No item 12 do Céu e Inferno, eu destaquei, não vou ler o item 12, do 12 ao 15, mas o item 12 eu destaquei uma passagem interessante que Kardec diz assim: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo o que lhe for conforme é o bem. Tudo o que lhe for contrário é o mal. Tendes inteiramente liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se eles as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do caminho. E eu acho um exemplo bastante importante quando nós falamos sobre leis. Nós podemos dar um exemplo da lei da gravidade. A lei da gravidade todos nós conhecemos, ou seja, se você soltar um objeto, o objeto vai direto ao chão. Essa é uma lei que nós conhecemos. Se você subir a um edifício e lá do alto do parapeito da janela desse edifício, você achar que se der um passo, você irá vencer essa lei da gravidade, você está errado e você vai cair. Então, ou seja, se você achar que andando lá no alto, a lei da gravidade não vai atuar, você cairá e você vai provavelmente desencarnar. O que significa isso? Significa que nós infringimos a lei? Sim. Infringimos a lei no sentido de que nós já conhecemos a lei da gravidade. Se lá no alto eu quiser voar sem a possibilidade, eu vou cair. Aí você vai dizer o seguinte: quer dizer então que Deus me puniu porque eu não segui a lei da gravidade? Não, na verdade não houve punição. Houve apenas o quê? Consequência. A consequência de você, sabendo da atuação dessa lei, você simplesmente ignorá-la. E o grande problema surge para todos nós quando temos a consciência de que não conhecemos todas as leis que regem o universo. Um exemplo clássico é que essa mesma lei de gravitação que a gente colocou, que foi a lei de Newton, a primeira lei de Newton, há pouco tempo, em 1900, século passado, ela foi desconstituída quando nós levarmos em consideração não mais a Terra. Se sairmos do planeta Terra e formos para o espaço, essa lei de gravitação ela não existe. E aí nós começamos a entender de que há leis em todo o universo, inclusive fora do nosso planeta. E que se nós formos desconhecedores dessas leis, nós vamos infringi-las até mesmo sem saber. O anjo, o espírito que chegou a um grau de desmaterialização, como disse Kardec para nós, ele é conhecedor de todas as leis. Kardec diz para nós: primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Instruir para sabermos a atuação de todas essas leis. Leis até que nós já ainda desconhecemos. Mas será uma questão de tempo até nós encontrarmos e até nós decifrarmos essas maravilhosas leis de Deus, que nos afastam dele quando nós a violamos. E muitas vezes a violamos porque desconhecemos. Se já conhecemos e violamos por vontade própria, por livre-arbítrio, nós teremos a consequência. Pular lá do alto, consequência, cair no chão e desencarnar. É uma consequência, não é um castigo, não é uma punição. O céu e o inferno, alguns autores nesse ano passado, melhor dizendo, verificando algumas anotações, viram que tinham algumas modificações que Kardec fez nas lições, nos capítulos do próprio Céu e Inferno, e já estão fazendo novas mudanças, e isso não causa nenhum problema para a doutrina espírita. Nós já até estudamos esse capítulo,
capítulo que foi alterado, capítulo que não era o capítulo que Kardec escreveu, e é um capítulo que está ainda muito vinculado aos castigos, às punições, mas não sofreu a doutrina espírita qualquer mácula, apesar dessas mudanças feitas. Por quê? Porque a doutrina espírita ela está vinculada às palavras de Jesus. E o que Jesus nos disse, não houve qualquer modificação. Amai-vos, fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. São os ensinamentos, são essas máximas que nós devemos seguir para nos melhorarmos, para crescermos. No item 13, eu destaquei o seguinte trecho. Os anjos são, pois, as almas dos homens, chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. E é difícil, por isso escolhi esse capítulo do Evangelho, onde diz que nós não sabemos o que é felicidade, porque se nós tivermos riquezas, bens materiais, tivermos tudo, ainda assim, a felicidade é uma coisa tão efêmera, é tão pequena, que nos escapa da mão. No item 14, Allan Kardec, destaquei o seguinte trecho. Muito antes que a Terra existisse, por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorrem as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saídos das mãos do Criador. Kardec coloca para a gente que nesse universo infinito, onde Jesus já nos advertia que havia muitas moradas na casa do Pai, as leis de Deus abrangem a todos e os espíritos estão em constante evolução. Nesse momento que nós estamos com dificuldades, sejam dificuldades físicas, dificuldades materiais, dificuldades morais, não importa. Nós temos que ter consciência de que estamos crescendo, de que estamos alcançando, buscando esses anjos que cada um de nós, no futuro, seremos com certeza. Tenhamos essa fé, tenhamos a esperança e vamos, através com a fé e a esperança, exercer aquilo que Jesus nos mostrou, que foi a caridade. Porque a caridade nos estimula, nos faz sentirmos melhor, nos faz nos aproximar com os espíritos superiores. E aí, algum dia, através de muito trabalho no bem, através dessa elaboração de conhecimentos das leis, alcançaremos, através da lei maior que Jesus nos ensinou, que é a lei do amor, alcançaremos essa felicidade, que para nós ainda é uma coisa tão quimérica, né? Uma coisa tão longe, uma coisa tão difícil de nós definirmos. No último item, no item 15, eu destaco para a gente um trecho que diz assim: tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras, e desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. E aí Kardec mostra para nós, e nós espíritas temos que ter consciência disso, de que não existem privilégios na lei de Deus. Anjos não são espíritos privilegiados, dotados de um conhecimento excepcional, com as suas asas, com suas auréolas. Não. Anjos são os espíritos que muito reencarnaram e de tanto reencarnar conseguiram compreender as leis de Deus, a justiça de Deus. Conseguiram no seu caminhar compreender as lições que Jesus veio e nos ensinou. Compreender o amar ao próximo, compreender o perdão, compreender a benevolência para com todos, a indulgência. Tantos ensinamentos do Cristo nos foram dados para o nosso crescimento e ainda insistimos
em pensar que existem privilégios na obra do Criador, na obra de Deus. Não existem. Não existem esses privilégios. O que existe é a lei de trabalho, é a lei de justiça, é a lei de amor. E para sintetizar essas informações de Jesus, no livro Jesus no Lar, na lição 26, mostra para nós a real definição do que seja um anjo. Diz assim, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, elevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre o justo e o injusto, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez, para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre oração e jejum. Incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste, em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, esse anjo, das mãos diligentes de um homem através das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como o vale da imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu às outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações de serviço, o enviado de cima encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou, em seguida a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos.
antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os convidados se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Então, se ainda não somos os anjos que gostaríamos de ser, que pelo menos sejamos o ladrão arrependido, que cometemos tantos erros, mas que agora queremos dar um basta nisso. Que nesse momento, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã de hoje, possamos lembrar dessa mensagem de Jesus e que possamos nos converter e nos melhorar. Há uma história que havia uma companheira que passava fralda, na época em que as fraldas eram de pano, e ela passava as fraldas com carinho e fazia, no momento em que passava aquelas fraldas de pano, ela fazia suas orações pedindo que aquelas fraldas alcançassem os nenéns e os protegessem de toda ou de qualquer forma. E um espírito, passando naquele momento, percebeu que junto àquela companheira simples que passava as fraldas, estava ao lado dela um espírito de grande envergadura moral. E aí foi questionado: quem é aquela jovem que passava fraldas? Era alguém de suma importância na encarnação passada? E o amigo espiritual falou: não, é alguém que ora, que pensa no próximo, faz suas orações para proteger aquelas crianças que ela nem conhece. Porém, aquela atitude fez com que aquele espírito, aquele anjo, se aproximasse dela pela disponibilidade, pela sintonia que eles fizeram. Que possamos lembrar que nós temos que, a partir de hoje, sintonizarmos com coisas boas, sintonizarmos com os espíritos superiores, com os anjos guardiões nossos, e que possamos alcançar essa felicidade, não só hoje, mas sempre. E se não for agora, tenhamos a certeza que quando nos predispormos a realmente seguir o Cristo, nós realmente alcançaremos a felicidade. Vamos unir então agora, que o tempo urge, os nossos pensamentos mais uma vez e agradecer a Jesus a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, nesse instante. Que pedinte que somos, Senhor, possamos te pedir o restabelecimento físico para os nossos males do corpo, mas principalmente, Senhor, o restabelecimento espiritual que tanto almejamos. Que possamos, Senhor, através do estudo, através das tuas leis que conhecemos, a lei de fraternidade, de amor ao próximo, que possamos desenvolver em nós o anjo que realmente queremos ser. Fortifica-nos à vontade no caminho do bem, e que a tua paz, a tua doce e serena paz, nos alcance, hoje, amanhã e sempre. Fica conosco, Jesus, porque muito, muito precisamos de ti. Muita paz, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus continue conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.